Você vai pensar, pô, mas como ele está em série, ele está diminuindo a corrente, o consumo diminui. Mas esse consumo não é para o bem. O computador está atrapalhando. Por quê? Porque ele está diminuindo a corrente quando o motor precisa de torque. Você pode diminuir a corrente aumentando o XM. Não os valores diretos, porque os valores diretos produzem quebra de tensão. E essa quebra de tensão é ruim para o motor. É ruim para o motor. Você está produzindo queda diminuindo o I2. É interessante diminuir o I2, mas pela relação de conjugado desenvolvido com tensão ligada. É interessante gerar o máximo de conjugado do eixo para mínima corrente. E a reação de dispersão não faz isso, ela produz simplesmente. Aumentando o XN, diminui a corrente de entrada de forma adequada, viável. Porque a vazio, isso aqui você considera aberto. O que limita a corrente de entrada é o XN. Pensa naquela discussão que nós tivemos em aulas anteriores, isso da relação de reação de fixação. Que motor que é melhor? Tem reação de fixação maior ou tem reação de fixação menor? Maior. Tem? Com reação de fragmentação maior. Maior. Rapaz. Descreva, era isso? 4, Então, diminuir a dispersão de fluxo melhora a qualidade do circuito equivalente, do modelo elétrico, diminui as perdas. Não é que ele consome menos corrente. Ah, sim, ok. Com a diminuição do fluxo de dispersão, aumenta-se o fluxo de magnetização, aumenta a impedância. Muito bem. 4. Descreva os passos para a parametrização do controle vetorial de fluxo. Vocês fizeram no ano passado, não fizeram? Então, o que vai lá? Vai lá no menu, seleção do modo de operação, no caso de ASCAL, o menu chamado inicialização, né? Outros inversores de outro nome. Mas todos eles têm um lugar para você ir lá e modificar o sistema de controle. Então, vai lá, modifica o sistema de controle e depois faz autoajuste. Dados motor e autoajuste. Tá, exato. Durante esse processo de autoajuste, ele pede alguns dados do motor, dados nominais, né? Tensão nominal, frequência, número de polos, velocidade, né? E aí ele passa por um período de autoajuste. O que ele faz nesse período de autoajuste? Ele faz o reconhecimento do motor que ele vai acionar. É importante esse reconhecimento? Porque ele precisa conhecer esse modelo, esse circuito equivalente. Né? Sem conhecer aquele circuito, ele não consegue fazer as transformações vetoriais e achar os valores de D e Q razoáveis e depois fazer as matrizes inversas. Né? Não especificamente do inversor. Mas é desse jeitão. De forma genérica, o que se deve fazer? Quais são os passos que se tem que fazer e tal. Né? Porque parâmetro de cada inversor tem um nome, um jeitão. Mas a receita de bolo é quase a mesma. Você decidiu o caso na passagem? Compare a performance com relação a controle de velocidade multiplicado para o MIT. Comparando o controle vetorial, o escalar VF com o controlador vetorial com campo orientado. O controlador VF, quem se lembra? Como é que ele é? Você acompanha, baixa a tensão. O controlador VF, na verdade, ele simplesmente mantém uma relação definida, pré-definida, de tensão e frequência. Ou seja, ele é uma fonte de tensão com frequência. E essa relação entre tensão e frequência pode ser linear, pode ser quadrática, pode ser constante. Okay? O usuário, o programador define. Então, se
vai acionar o motor de indução com alguma dessas curvas depende da característica do curva. Você usa uma curva quadrática em baixas frequências, a tensão aplicada é baixinha, ou seja, o motor sendo acionado por uma curva quadrática gera pouco torque em baixas velocidades. Mas tem carga que aceita isso. Ok? Agora, e o vetorial? O vetorial não. O vetorial é um controlador que regula. O vetorial, ele regula as variáveis que geram o conjugado. As variáveis que geram o conjugado é o quê? São as variáveis de fluxo de eixo D e corrente de eixo Q. Né? Ou corrente de eixo D com corrente de eixo Q. E controla diretamente pelo meio. Quanto que eu preciso de torque? Tantos newton-metros. Qual que é o perfil que precisa? Tanto. Qual que é a corrente de eixo Q? Tanto. Ele injeta essas correntes. Ok? Pode ser que para um determinado ele precisa de uma tensão muito alta, com uma frequência mais baixa, mas é um motor que ele está sempre controlando o conjugado, sempre com o conjugado disponível. Né? Eu não sei se vocês chegaram a perceber, quando nós fazemos um escalar com frequência baixinha, usando uma curva linear, com uma frequência muito baixinha, né, possibilita você tentar segurar o eixo do motor sem machucar. Com uma tensão muito baixa, uma frequência muito baixa, uma tensão muito baixa, o motor quase que não consegue girar o próprio eixo. Em algumas situações não consegue. Então você consegue parar o eixo do motor com a mão. Em baixa velocidade. Te dá condição para. Agora, se a gente cria aumenta o nível de tensão, mesmo para baixas frequências, ele gera torque mais elevado. Agora, no caso do controlador vetorial, ele está sempre controlando o torque no valor máximo, ou nominal, se é definido. Né? A diferença é só desse valor. Então, no caso do injeção vetorial, ele está sempre controlando o conjugado para um valor definido. Então, se a carga aumenta, ele está preparado para aquela função. Tanto se você colocar, comparando os dois, se colocar um VF linear, de frequência baixinha, de tensão baixinha, o motor fica fraquinho. Se você colocar um vetorial, o vetorial você não insere a curva de tensão e frequência. Isso é ele que faz, o controlador faz. Se você pega uma frequência baixinha, ele coloca um nível de tensão para gerar os valores de BNQ de tal forma a gerar conjugado nominal. Você não consegue segurar o eixo. Tem um controle vetorial, né? No vetorial. Então o vetorial faz o controle do conjugado da velocidade. O escalar não. O escalar tem uma fonte de tensão de frequência. O torque é uma dependência dessa curva. O controle escalar normalmente é para determinada situação de carga, onde no momento eu preciso ficar mais torque, no momento eu preciso ficar mais torque. Não, o escalar são situações onde não se demanda um controle preciso do conjugado. Ok? E onde não se requer um controle preciso sobre o consumo em algumas situações. O controle escalar, ele tem aplicações muito bem definidas. Olha, eu não necessito de um conjugado preciso de torque, mas eu posso economizar energia. Então eu uso o escalar. E aplicações onde isso é viável. Então quando eu tenho uma carga quadrática, é inteiramente viável e desejável usar o escalar. Por quê? Ele não precisa de torque alto nas baixas velocidades, e quando ele não precisa de torque alto, eu estou economizando energia. Agora, eu vou utilizar um inversor vetorial para acionar um ventilador? Dificilmente. Por quê? Porque o inversor vetorial está controlando o torque lá em cima. Toda essa área aqui é desperdício. Então, se eu conheço cargas que têm uma característica de conjugado, de velocidade, de torque, de potência, que viabilizam o
controle ou eficiência energética, que use. O Escalar é especialista nisso. Dificilmente a gente conseguiria ter uma boa relação de consumo de energia com o vetorial. Agora, quando a carga ela tem variação e eu preciso controlar para qualquer dessas situações de variação, é usar o vetorial. Então, só para escalar, que você não toque bem definido, né? Escalar não precisa de um toque bem definido, você tem variações de toque, cara. Quando você não precisa de controle do conjugado, controle de qualquer forma, principalmente malha fechada. Okay? E quando há a possibilidade de melhoria da eficiência energética, consumo de energia. Se eu vou acionar uma carga, por exemplo, um elevador, eu vou usar o controle vetorial. Isso. Que varia. Exatamente. A carga, ela varia com o peso das pessoas, né? Então, a solicitação de conjugado está variando. Deixa eu escalar. Escalar. O vetorial não é constante? Não. O vetorial, ele tem um disponível constante, mas ele varia de acordo com a carga. Entendeu? Por exemplo, no caso do inversor vetorial, está rodando a vazio. Aquele motor de 5 kW. Se você tentar segurar o eixo dele numa frequência baixinha, você não consegue. Por quê? Assim que você tentou segurar o eixo, a velocidade caiu um pouquinho, ele já mandou subir a corrente de eixo. E é muito rápido. Entendeu? Então ele manda subir. Para qual nível? O nível para manter a velocidade. Se você tentar segurar mais, a corrente de Q aumentaria mais. Para ele não perder velocidade. Significa que ele está com torque constante? Não. Ele tem uma disponibilidade de torque constante. O objetivo então seria manter a velocidade da. Se a malha for de velocidade, existem situações que a malha é só de torque, como bobinadeira, tal, malha de torque. Depende. Desbobinadeira. Mas vê, se você tem uma malha de velocidade, dentro dela normalmente é uma malha de torque. Porque senão não consigo. Exato, porque as diferenças de velocidade elas são minimizadas por geração de torque. Ok? Agora, tem as malhas de torque que não demandam velocidade. Ok, pessoal? Então, o controle vetorial é para situações onde se demanda controles precisos de velocidade e torque, principalmente torque. Torque. Velocidade é consequência. Vetorial, escalar, onde não necessita controle de torque e de lambuja, pode-se fazer uma estratégia para economia de energia. Que situações são essas? Cargas conhecidas que demandam conjugados baixos em baixas velocidades. Por exemplo, cargas centrífugas. Né? E levantamento feito recentemente na indústria, nós já comentamos aqui, mais de 60% das cargas são centrífugas. Ventilador, bombas hidráulicas. Então, a possibilidade é que a gente normalmente as estratégias se usam para manter o fluxo constante. Uma variação. Pessoal, qual é a fraqueza? Qual a fraqueza dos controladores de frequência, dos conversores de frequência, inversor, para o MIDI em operação em baixas frequências? Já falamos isso aqui. Tem dúvida? Em baixas frequências, analisar o circuito equivalente. Em baixas frequências, Já testou na prova? isso. Caiu na primeira prova. Em baixas frequências, o que acontece com o XN? Em
Então, em frequências muito baixas, acontece que a resistência do circuito do estator torna-se relevante frente à reatante de magnetização. Tem situações que trabalham com fração de frequência que a resistência fica maior que a reatância. Então a regulação de tensão fica frágil, fica fraca, e aí a tensão em cima da magnetização fica não controlada, o que produz um não controle da corrente de magnetização e um não controle do fluxo e, consequentemente, ok? Pega amanhã, eu já tenho alguns alunos que eu tenho que passar aí, vão pegar. Tá. Eu vou estar aqui na aula de máquinas. Pessoal, proposta do controlador, número 2. Quem fez? Tem na apostila. Ninguém. Paramos no 1. Paramos no 1. Numa malha de velocidade, essa entrada aqui é a entrada de referência de velocidade, né? Normalmente, eu preciso comparar essa referência com uma realimentação, que é a velocidade real. Né? Essa velocidade real, essa informação da velocidade, ela vem de algum dispositivo. Algum medidor de velocidade, ou então ela é calculada. Quando essa velocidade ela não vem de um medidor, ela é calculada, se diz que esse controlador é sem sensor. Sem sensor em inglês é sensorless. O controlador sensorless. Não significa que ele não tem informação. Ele tem informação, mas é uma informação calculada. Ela não é diretamente medida. Portanto, ela traz algumas uma incerteza da medição. A saída desse controlador de velocidade, desse somador, é o delta de velocidade. É a diferença entre a velocidade de referência e a velocidade real. A velocidade que se quer e a velocidade que se tem. Essa diferença de velocidade, ela precisa ser minimizada. Idealmente zerada, ou seja, eu preciso levar a velocidade real até a velocidade solicitada de referência. Para isso, se usa, como nós falamos, pode-se usar um controlador, por exemplo, PI. O controlador PI tem um ganho proporcional e um ganho integral. A saída desse controlador, que informação que ela traz? Se o motor perdeu velocidade, o que ele precisa gerar para corrigir essa perda de velocidade? Torque. Então a saída do controlador de velocidade é torque, mas é o torque de referência. Qual é o torque que se precisa para ele acelerar, para zerar esse delta 1? Bom, e o que é torque? No motor de indução vetorial controlado com orientação de fluxo. Olha a equação. KI de D vezes IQ. Ou um K, que é N, vezes o ID vezes o IQ. Ok? Nós não falamos que isso aqui normalmente se mantém constante? E trabalha só isso? Então a variável que nós vamos trabalhar para gerar torque é o IQ. Por isso que normalmente se diz que o IQ é a corrente de armadura, né? Ou é a corrente de carga. Agora, do torque para chegar em referência de IQ ref,
que tem que ter? Transformação vetorial? Não. É a função de transferência de IQ para torque. Olha aqui. Qual é a função de transferência? De IQ para torque. Passa torque para lá, passa ele para cá. 1 sobre Kφ, né? Então, Então, isso aqui é 1 sobre K. Eu vou entrar com a informação do fluxo de eixo D. Então, dentro do bloco, eu tenho 1 sobre K. Eu vou entrar com a informação do fluxo de eixo D. E vai entrar aqui dentro. Então, isso aqui, na verdade, esse fluxo de eixo D vai estar aqui, ó. Okay? Mas ele é uma variável de entrada. Normalmente a gente mantém esse fluxo constante, mas essa informação tem que chegar lá. Bom, então, ó, eu preciso definir qual é a corrente de eixo Q para gerar o torque que se necessita para zerar o delta onda. Ou seja, a diferença de velocidade que existe do motor, para ser minimizada, para ser zerada, precisa de torque. Torque precisa de eixo Q. Então, eu vou comparar essa corrente com a corrente real, medida. Correto? Aí você está comparando, você precisa da comparação dessa corrente medida, porque você não tem um medidor de velocidade no motor. Não, é medidor, está aqui. Chega aqui. Tendo ou não, está chegando aqui. A questão que você souber é: como que eu vou calcular o desvio de velocidade? Eu peço lá 1000 RPM. Qual a velocidade que o motor está desenvolvendo na realidade? Naquele momento? É 1000 RPM? É 0? Quem vai dar essa informação da velocidade? Pode ser um medidor acoplado ao motor, ou se ele não existe, pode ser calculado através de um modelo de cálculo de velocidade. Simplificando isso aqui, ó, essa corrente real de quadratura, ela demanda uma malha ou um controlador de corrente. Normalmente um controlador de primeira ordem, que normalmente não demanda PI. Então, esse controlador ele sai com a informação de tensão. Qual tensão? Então, ó, desvio de velocidade demanda torque, torque demanda corrente de eixo Q, corrente de eixo Q demanda tensão de eixo Q. Tem, o retorno ômega aí. É uma tensão. Porque para gerar corrente de eixo Q precisa de tensão de eixo Q. Tem tensão de eixo Q. Vê, como é que o inversor vai gerar tensão na saída? Porque os inversores não são de tensão. Né? Então a gente fala que as correntes de eixo Q com corrente de eixo P vão ser transformadas em valores de corrente de eixo faseada. Os inversores não vão ter tensão. Essa tensão de referência é a tensão que o corpo alterou no órgão. Você vai gerar os valores de tensão que está doendo. Se o inversor é de tensão, eu preciso de tensão. Se o inversor é de corrente, ele pode levar direto para a corrente. Esse inversor de PWM são inversores de tensão. Tensão na fase A, isso. E fluxo de eixo D? Fluxo de eixo D demanda uma malha para geração desse valor de fluxo. Só que para gerar fluxo precisa de quê? Precisa de corrente. Então, eu preciso de qual corrente de eixo D positivo e comparo com o valor de corrente de eixo D real. Agora, como é que eu
calcula, deixa eu só terminar isso aqui. E essa tensão de eixo Q vai para onde? Vai para o inversor. Hã? Vai para o inversor. É isso, né? Um sistema muito mais simples seria o quê? Pegar essa corrente de eixo Q e jogar direto no inversor. Mas nós precisamos saber que lá dentro do inversor está se controlando. Eu tenho que transformar essa corrente em tensão. Porque a saída do inversor é tensão. A corrente é consequência da carga. Vamos finalizar e a gente discute esse modelo. Então, na entrada do inversor tem que chegar o valor da tensão de eixo Q de referência, tensão de eixo P de referência. Como é que eu cheguei nesses valores de corrente de eixo P e corrente de eixo Q, pessoal? Através de matriz de... Então, eu vou colocar um bloquinho aqui de matriz de transformação, ó, direto. ABC, AQ. Então eu venho aqui, ó, meço essa corrente, entra aqui. E sai aqui, essa corrente, sai aqui, essa corrente. Tem sensor de velocidade? Tem um tacômetro, um encoder, um visor? Tem. Então ele está calculado no motor. Eu pego essa informação dele, passo por um bloquinho aqui isolador, ou amplificador. Assim, resolve. Resolve, tem celular? Pronto, ligou. Isso aqui é isso, né? Resolve, sensor de velocidade. Você começou um. Tá como? O encoder, só assim. Tem um medidor de corrente. Ah, tá. Pois é. Tem nada difícil nisso. Tem não, é. Não é difícil. Ó, olha o raciocínio. Uma área de velocidade, né? Você controla a velocidade? Então eu preciso de ter a referência e comparar com o valor real. A diferença, tem diferença de velocidade? Ó, que de 1000 RPM, o motor está parado com 0 RPM. O delta é máximo